Morgan Stanley, uma das maiores agências de investimento do mundo, enviou aos clientes um relatório de 126 páginas com foco nas eleições brasileiras. Com as contas públicas fora de controle, o risco fiscal é uma bomba relógio prestes a explodir em 2027. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Ele vai trazer os detalhes aqui para a nossa audiência. O Ivan já está no nosso telão. Lorde Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e toda a audiência que nos acompanha. Este relatório do Morgan Stanley é extremamente preocupante para o Brasil. Eu faço uma analogia com o Titanic. Nós estamos indo em direção ao iceberg. E se não trocarmos o capitão do navio e esse novo capitão tomar uma atitude drástica já no começo do ano que vem, inevitavelmente o navio vai colidir com o iceberg. O relatório aponta justamente isso, que as eleições elas colocam um cenário binário diante da população brasileira e alerta, então, aos clientes do banco, as pessoas que receberam esse relatório interno, portanto, não é uma publicação de uma mídia, e a gente vai falar disso daqui a pouco, com algum tom ideológico. É apenas um banco preocupado com o investimento dos seus clientes, eles traçam dois cenários, um cenário pessimista e um cenário otimista, começando pelo pessimista, Geisiane. Se o Brasil não fizer um ajuste fiscal sério, como deve ser feito, no próximo ano nós podemos ter aí uma queda do Ibovespa em 35% em dólares, 25% em reais, e o banco traça aí um cenário de dólar a R$6 e de juros longos aí a 18%. Agora você pode imaginar a inflação que isso traria para o nosso país, principalmente o dólar a R$6. Há quem diga que pode até passar um pouco mais disso, mas vamos ficar aqui com o relatório do Morgan Stanley. Agora, se o Brasil começar a corrigir a rota, corrigir o déficit fiscal e principalmente fazer aquilo que parece básico, Geisiane, tentar pelo menos um esforço, mostrar para o mercado que está cortando gastos e controlar as despesas, aí a gente pode até ter um cenário de crescimento do Ibovespa e aí o Brasil pode conseguir, de alguma maneira, desviar esse iceberg, como eu desenhei, e passar por essa crise. Agora, o que está intrínseco ali no relatório do Morgan Stanley é que, independente de quem vença as eleições, o abacaxi a ser descascado no ano que vem não será simples. O Brasil precisa urgentemente fazer esses ajustes e mais. Parece chover no molhado, mas a corrupção ela tem um preço muito caro e está chegando diretamente no bolso dos brasileiros. Muitas pessoas acreditam que a corrupção não atinge o dia a dia das pessoas, mas atinge. Agora, Geisiane, quem é aqui da audiência do nosso jornal, quem é da audiência da Revista Oeste, sabe muito bem, não precisa ser cliente do Morgan Stanley para ter uma noção de como que está a economia do Brasil. Eu até convido as pessoas que estão acompanhando agora no chat ou quem estiver assistindo ao recorte dessa transmissão, que, por favor, deixe sua opinião, deixe o seu comentário na seção justamente destinada aos comentários, porque ninguém melhor que o próprio povo brasileiro para descrever a situação. E nós estamos reportando aqui como o nosso país está sendo visto tanto na questão da segurança pública, a gente reportou isso na semana passada, quanto na economia. Quantos artigos a gente já trouxe aqui, Geisiane, desde o ano passado, da agência de notícias Bloomberg, por exemplo, até mesmo o jornal El País, da Espanha, que noticiou que 80%, 81% das famílias brasileiras estão endividadas. A situação da economia no Brasil ela é muito pior daquilo que parte da imprensa possa transmitir. Tá aí, El País, o Brasil e seus 81 milhões, perdão, não 81%, 81 milhões de devedores, um país de famílias afogadas em dívidas. Essa matéria, se não me engano, é de abril, maio deste ano. Ou seja, internacionalmente falando, o nosso país, além da questão da segurança pública, é mal visto também na questão da economia. E isso está pesando no bolso das pessoas e faz com que um banco como o Morgan Stanley, então, faça uma advertência, na verdade, aos seus clientes. O relatório do Morgan Stanley também orienta os seus clientes a fazer investimentos em empresas que tenham algum investimento, alguma operação, melhor dizendo, fora do Brasil, não é, com exceção dos bancos brasileiros, obviamente. Em poucas palavras, o que
Morgan Stanley está dizendo é o seguinte: esperem as eleições, vamos ver como o novo governo vai se comportar. Daqui até lá, não invistam em empresas que atuam somente dentro do Brasil. A gente está vendo a quebradeira acontecer, Geisiane, isso repercute internacionalmente. Eu sou um correspondente internacional, mas focado com as notícias também que repercutem do Brasil, fora do Brasil. E o cenário que está sendo traçado aqui fora não é nada positivo para a economia do Brasil. Os ajustes precisam ser feitos e a corrupção precisa, de uma vez por todas, ser combatida no nosso país. Não à toa, a Seção 301, a famosa Seção 301, citou a questão da corrupção no nosso país. Está aí também a notícia de 5 de maio, da Bloomberg: crise de dívida se agrava no Brasil com 8 milhões de empresas inadimplentes. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui há um ano e meio, né, Geisiane, dessa cobertura internacional, e espero que as pessoas possam ter que isso possa ter um peso também para ajudar as pessoas a entenderem como o Brasil é visto fora do Brasil na questão da economia. Os dólares estão saindo, os investimentos estão saindo, e isso vai bater na geração de empregos inevitavelmente. Não é uma questão de se, mas quando, Geisiane. É isso, né? Não é uma questão também de sensação, como alguns jornalistas jornalistas com diploma, vale ressaltar, porque eu ainda estou engasgada com essa história do diploma, mas com alguns jornalistas com diploma querem ressaltar e passar essa ideia, manipular o povo brasileiro da maneira mais covarde possível, dizendo que é só uma sensação você pagar quase R$ 15 em 10 pães numa padaria. É realmente uma coisa completamente absurda. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas políticas. Estamos repercutindo, então, essa questão econômica. Alguns outros economistas, a gente trouxe aqui, o Ivan trouxe aqui para a gente esse relatório da maior empresa de investimentos, mas é importante dizer que outros economistas também já fizeram essa previsão de recessão para 2027, o que inclusive impacta também no período eleitoral. O próximo gestor, se ele for centro-direita ou direita, terá muitas dificuldades aí nesse meio de campo econômico, e isso atrasa também o nosso país do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, enfim, de tantas outras coisas. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lord Ivan Kleber. Ivan, seja bem-vindo aqui conosco. Só queria colocar um elemento aqui que também está repercutindo bastante aí fora: a insegurança jurídica, né? Eu acho que ela vem nesse combo do cenário, né? Que além da economia, também da insegurança de andar nas ruas, a gente tem insegurança jurídica que acaba repercutindo, né, nessas empresas, né, e nessa constatação do mercado externo de olhar para o Brasil e falar que isso aqui está um perigo, né? Em síntese é isso. O Brasil está um perigo de naufragar, como você fez a analogia aí, ao Titanic. O que eu queria te perguntar em relação a isso tivemos lá a ligação do Lula-Trump, Trump-Lula na sexta-feira, e chega a notícia, né, de que marcaram um próximo telefonema, reunião. Queria que você contasse para nós, porque acho que isso é essencial neste contexto, né? Eles ficam aí fazendo esse tipo de ligação, mas nada é resolvido, as taxas não baixam, a gente não tem austeridade fiscal, e eu não sei o que o Lula pode prometer ao Trump. Boa tarde, doutora Fabiana, uma alegria estar aqui com a doutora. Olha só, a doutora trouxe um outro ponto importante aqui. A gente já fala aí da reunião para marcar a próxima reunião, porque, por exemplo, exatamente há uma semana nós tivemos a divulgação de que a Justiça Britânica considerou válida as provas da Operação Lava Jato em uma ação aqui de um ex-executivo que tenta resgatar as suas libras esterlinas aqui na Inglaterra. Agora, isso repercute aqui na City of London, que é um dos principais polos financeiros do mundo, e passa justamente essa insegurança jurídica que a doutora Fabiana trouxe para a gente. Quando um juiz de uma corte britânica toma uma decisão como essa, e com todo o respeito, né, também aproveita para dar uma aula ao juiz Toffoli, né, ao ministro Toffoli no Brasil, isso demonstra que, peraí, será que eu invisto mesmo no Brasil, ou aguardo ou procuro um outro mercado, como por exemplo o da Argentina? Javier Milei vem fazendo o dever de casa certinho. Ele aplicou um remédio amargo no primeiro ano de mandato dele, mas quando a gente olha o cenário internacional, o jornal Washington Post, um jornal americano, recentemente publicou uma matéria exaltando as políticas do Milei, não é? Além da questão da corrupção. Agora, doutora Fabiana, nesse contexto da economia e tudo isso que a gente está falando, a ligação do presidente Trump ao presidente Lula, e também isso
a gente tem a informação que foi o Lula que ligou para o Trump. Agora, a gente pode também deduzir que talvez o Trump tenha ligado para o Lula para falar da questão do Irã e da China. A gente já não tem mais tanta certeza quem ligou para quem. Mas a ligação aconteceu e agora a gente vai ter uma reunião entre o secretário de Comércio americano e o representante brasileiro. Já que estamos em alto mar e falando de Titanic, doutora Fabiana, essa reunião significa, mesmo que eles consigam avançar e que alguns produtos sejam retirados aí das tarifas, nós estamos falando literalmente de uma gota em alto mar. A situação econômica brasileira, ela transcende toda e qualquer relação aí que o Lula tenha com o Trump e qualquer jabuticaba que o Lula tenha enviado para o Trump. Essa questão das tarifas, elas agravaram uma situação já existente no nosso país. Vamos supor que a gente não tivesse a seção 301, o Morgan Stanley publicaria esse relatório do mesmo jeito. Nós não fizemos o nosso dever de casa, né? Como país, eu digo. Obviamente que a população brasileira, eu moro fora do Brasil, já morei em vários países, posso dizer, é uma das populações que mais trabalha no mundo. Isso eu posso garantir. O brasileiro, ele é esforçado, trabalhador. Agora, se a gente não fizer o dever de casa, né, na gestão das contas públicas, aí não tem jabuticaba que dê jeito mesmo, né, Lula? Então, assim, essa conversa pode acontecer. No melhor cenário, os Estados Unidos podem retirar alguns produtos da lista de produtos tarifados, mas é como eu disse, doutora Fabiana, na melhor das hipóteses vai ser uma gota no oceano, não vai resolver o problema da economia do Brasil. Gisele, devolvo para você. Trazer novamente as nossas analistas, Ivan Kleber, Berenice Leite, sua pergunta. Ivan, muito boa tarde, sempre bom poder ter você conosco aqui no jornal. Bom, com relação a esse relatório da Morgan Stanley, eu fiquei curiosa, porque como você bem disse, né, eles falam sobre as eleições aqui no Brasil e até eles que não estão aqui no nosso país parece que estão mais cientes do que o próprio governo federal com relação à bomba fiscal que nós estamos criando ao longo dos últimos anos. E o governo no ano que vem sabe muito bem que vai ter que trabalhar muito e enxugar essa máquina pública. Mas parece que, é claro que eu estou sendo irônica, viu, gente? Já vou antecipar isso, que os dados do IBGE, né, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não está coadunando com essas informações, porque os dados do IBGE mostram que a inflação no país está controlada, que o desemprego diminuiu, né, e que está tudo bem no nosso país. Então, quando a gente percebe, né, que a principal instituição que dá conta de informações, né, que são parâmetros, inclusive, que deve servir como parâmetro para elaborar políticas públicas e que deveria ter credibilidade lá fora, realmente parece que aconteceu o que nós prevíamos quando Lula nomeou Márcio Pockmann para assumir o IBGE. O IBGE está descredibilizado lá fora, é isso, Ivan? Ele sequer é citado, então, nesse relatório, é totalmente descartado, assim como já aconteceu na Argentina na época do kirchnerismo? Boa tarde, Berenice. Um ótimo dia e uma ótima tarde de trabalho para você na nossa capital. Sim, Berenice, em resumo é isso. Veja bem, a Morgan Stanley é uma instituição financeira. As pessoas depositam ali, né, o seu dinheiro, as suas economias e, em troca, o banco oferece cenários, não só do Brasil, mas do mundo todo, de possíveis investimentos. Enfim, é uma instituição que precisa cuidar de seus clientes. E quando eles preparam um relatório como esse, Berenice, eles precisam ter ali a lupa no que está acontecendo no nosso país justamente para prestar o melhor serviço possível, né? Vários bancos fazem isso, existe uma concorrência. E aí o cliente coloca o dinheiro onde ele acha mais seguro e onde ele tem os melhores conselhos. Então, repare que essa concorrência acaba até gerando aí os relatórios mais realistas possíveis, porque ninguém quer errar. A verdade é essa. Então, nesse sentido, você foi muito bem. O banco não cita o IBGE, porque eles vão mais profundo no problema real do Brasil que é de hoje, que é simplesmente a conta que não está fechando. Estamos gastando bem mais do que arrecadamos. Geralmente, os governos, não é essa política keynesiana que enfim, um dia isso aí vai dar errado, já deu errado, mas, enfim, um dia isso aí vai explodir, não sei como é que vai ser. Desde então, os governos gastam mais do que arrecadam. Uma hora a conta vai estourar, né? E a conta do Brasil, aparentemente, está muito próxima de estourar. O banco também fala em uma dívida do PIB de 93,5% nesse pior cenário, né? Ou seja, o banco ele não pode se permitir de utilizar instituições do governo para fazer o seu relatório, porque
porque não confia no IBGE. Isso é uma péssima imagem também de uma instituição como o IBGE e do próprio Brasil. Muita gente duvida, Berenice, também dos números publicados pela China. Será que a China controla os números? Será que a China está passando por uma bolha? O próprio Xi Jinping admitiu recentemente que a situação lá não está lá essas coisas. Porque ninguém confia nos números reais da China. E o Brasil está entrando nesse clube, onde está todo mundo ali com receio de apostar as fichas naquilo que o IBGE está dizendo. É por isso que, Berenice, eu convoquei aqui o nosso chat a deixar a opinião, porque ninguém melhor do que uma mãe de casa, um pai, né, uma dona de casa, um pai que cuida da família, enfim, que cuida das contas, para nos contar como está a real situação do país. Repito, esta é uma eleição que será decidida no caminho de casa até o supermercado, estou falando de segurança pública, e também na hora de colocar os produtos dentro do carrinho do supermercado. E aí, para o Morgan Stanley, isso vale muito mais do que qualquer número que o IBGE possa apresentar, Berenice. É uma pena, mas a instituição está em descrédito. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da UES segunda edição. Até a próxima. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.